aí pessoal, mais uma vez, mais um vlog, tudo bom com vocês? Bom, primeiramente, valeu por assistirem o vlog, por acompanhar. Se inscreva no canal aí, subscribe para dar uma ajuda, dá um joinha, um like, um thumbs up só para dar uma divulgada, compartilhe no Facebook. Então é isso pessoal, e hoje vamos fazer um segundo vlog da série que eu vou fazer pequenininha sobre drogas. Como todo mundo sabe, sou biólogo, sou professor de ciência, biologia, química e física, e por isso que eu quis fazer essa série rapidinho para vocês, para tentar dar uma explicada. Teve o primeiro vídeo sobre a maconha, que era sobre os efeitos colaterais, alguma coisa assim. Agora nós vamos desmistificar um pouquinho algumas coisas. Espero que goste. Bom, eu fiz uma anotação, vou dar uma xeretada aqui só para seguir um esquema, um roteiro. Então assim, a maconha vicia ou não? Ela pode servir realmente de passaporte, ou seja, de gancho para o uso de outras drogas mais potentes? Quem sabe? Então assim, a maconha, ela, como posso dizer? Gente, perdi o foco agora. Vamos lá. Porque assim, se um pessoal, uns amigos, alguma coisa estiver fumando maconha perto de você, e você, sei lá, sente aquela curiosidade de experimentar e tal, será que sim? Se eu experimentar, se eu fumar um baseado de vez em quando, eu vou ficar viciado? Vai fazer mal? Então assim, a resposta ela não é uma coisa simples. Por quê? Isso depende de organismo para organismo, de pessoa para pessoa, porque assim, todo mundo sabe que a maconha ela provoca alguns desvios de comportamento, ansiedade, em alguns casos agressividade, sonolência, um retardo um pouquinho da coordenação motora. Então assim, esse efeito varia de cada pessoa. Tem gente que vicia, tem gente que não. Quem usa pode ter determinados sinais mais leves, outros não. Então assim, não tem como definir, se eu experimentar vou me virar viciado, ou se eu fumar de vez em quando, enfim. E quais seriam os efeitos dessa viagem? Então assim, como já foi dito, a maconha, ao fumar maconha, a pessoa fica com os olhos vermelhos. Gente, não usa muito Moura Brasil não, que faz mal para a visão, para as córneas. Fica os olhos vermelhos, a boca seca, e uma fome exagerada, conhecida como larica. Bom gente, mas isso daí é o de menos. Os batimentos cardíacos, eles aumentam, ou seja, aceleram, o que pode ser perigoso para quem tem hipertensão, ou seja, pressão alta, algum problema cardíaco. Aceleração do coração não é legal para essas pessoas. O que mais aqui? Algumas pessoas elas ficam mais tranquilas, riam à toa, ficam de boa naquela viagem, enquanto outras ficam nervosas e começam angustiadas, ansiosas, e começam a suar frio, ou seja, tem aquela impressão de que tem algo de errado, que alguém está te perseguindo. Então os efeitos variam de pessoa para pessoa. Em geral, assim, quem fuma, lembra que eu falei um pouquinho da coordenação motora, etc. Então assim, além disso, quem fuma muito, ou que seja, ela vai ter uma diminuição da percepção visual. Ou seja, por um lado, que já foi dito no outro vídeo, aumenta as cores, os detalhes de cores, mas a percepção, tipo de distância, algumas coisas assim, ela fica desfalcada. Além disso, em casos extremos, a pessoa, ela pode, com o uso, ela pode apresentar casos de delírio e alucinações, ou seja, essas alterações elas podem colocar as pessoas em situações de risco, ou seja, ao dirigir, ao atravessar a rua, ao transar sem proteção. Então assim, você está doidão,
Você perde essa percepção do perigo, do certo e do errado. Tá. Os efeitos da maconha, do uso da maconha que tem o princípio ativo, o THC, eles só acontecem quando a pessoa está fumando ou ingerindo a droga. Eu já ouvi dizer que tem até bolo com maconha, já vi nos Estados Unidos vende uns bolinhos com maconha, tipo Ana Maria, algumas coisas assim. Vamos lá. Quem está ao lado de quem fuma, dificilmente, pode até sentir o cheiro. O cheiro, o incômodo desse cheiro, da fumaça, mas dificilmente vai ter sensações, ou seja, não tem essa de fumar por tabela, vai ficar doidão. Esquece, a não ser que você estiver grudado com a pessoa. Alguém já morreu com maconha? Não. Na verdade, assim, não há registro nenhum que alguém tenha morrido por overdose de maconha. O que acontece com a heroína, cocaína e algumas drogas? A chance do THC, que é o princípio da maconha, matar é bastante remota, ou seja, muitas pessoas, porém elas podem depois de usar a droga, elas sofrem acidentes e se machucam guiando carros ou executando algum tipo de trabalho que exige concentração, ou seja, foi dito, mexe na percepção, coordenação motora. Então uma pessoa que usou muito, está naquela noia toda lá, pode ocorrer algum acidente, mas não por causa da maconha, mas em si, de overdose, mas mais por causa da situação. Então assim, como foi dito que um dos problemas mais relacionados com a maconha, o uso da maconha, está relacionado à memória. Ou seja, de acordo com pesquisas feitas no Reino Unido, gente, não é nem aqui, quem fuma maconha, a pessoa que fuma maconha está 20% mais propenso de esquecer fatos e situações do que quem nunca usou droga. Essa droga, enfim. O consumo e a dependência, o que seria? Não dá para afirmar que a maconha, isso estudos, quem diz tudo isso, Jairo Bauer. Quem quiser reclamar, procura aí o e-mail dele e reclama. Eu só estou lendo o livro dele, li o livro, fiz os comentários, pesquisei sites dele também, acho que super gente fina, mas estou só passando a ideia no resumão que eu fiz de algumas pesquisas. Não dá para afirmar que a maconha causa dependência, ou seja, não tem nenhum estudo que comprove isso 100%. Então assim, gente, tudo tem que ter moderação, tudo tem que ter cuidado, e é isso. Então assim, dependência é a dificuldade que a pessoa tem de controlar o consumo da droga, ou seja, é uma interferência negativa que esse comportamento vai trazer para essa pessoa e para a vida dela, causando riscos físicos e por falta da substância da determinada droga no organismo e por aí vai. Então assim, as pessoas que não... peraí, nossa, enrolei tudo aqui não. Então assim, mas há quem reclame da dificuldade, quando a pessoa da dificuldade de dormir, sente fissura, enfim, sempre um tipo de descontrole, mas isso varia de indivíduo para indivíduo, essa dependência, que é considerada como uma síndrome de abstinência. Tá? Então assim, uma coisa legal, maconha e fertilidade, o que isso tem a ver? Então assim, a maconha, vários estudos recentes provam que a maconha, o THC, ele é capaz de reduzir a produção e mobilidade dos espermatozoides, ou seja, diminui a fertilidade do homem, podendo levar até a infertilidade. Outros problemas são diminuição do fluxo menstrual das mulheres e diminuição do desejo e da satisfação sexual, ou seja, diminui a menstruação, tem ovulação, dificulta a reprodução. Então assim, em geral, essas mudanças, esses efeitos na parte sexual do organismo das pessoas, elas são revertidas com a suspensão do consumo dessa droga. Então, vamos lá. Claro que não sei se usar muito, acho que... vamos ver. Então assim, maconha é um passaporte para outras drogas? Então assim, o pessoal diz, começa com maconha, daqui a pouco você tá viciado em diferentes tipos de drogas mais fortes e pá.
Todo mundo já ouviu isso. Então assim, na verdade essa maconha ela não pode ser considerada como porta de entrada. Porque assim, mesmo porque as pessoas geralmente elas iniciam o uso de drogas com drogas lícitas, ou seja, álcool e cigarro. Geralmente não começa pela maconha. Então assim, quem fuma e bebe está mais propenso a usar maconha, não é que todo mundo está propenso, não que vai usar. Então assim, não tem nada que prove que a maconha vai fazer a pessoa usar drogas mais fortes, não tem essa correlação. Então assim, e a maconha não perde o efeito, ela tem o efeito dela, acabou. Então assim, muitas pessoas elas falam que ficam pesando nessa questão de legalidade da maconha, mas então assim, isso é meio controverso, muita gente acha contra, outros favor, já disse que não sou contra nem favor, cada um faz o que quer, mesmo porque maconha não é droga, eu acho, mas cada um faz o que quer, não incentivo. Então assim, tem amigos, pessoal que diz que fumam baseado, não tem nada a ver de vez em quando. Se você gosta, beleza, se você não gosta, tranquilo. Então assim, mas o que fazer quando seu pai ou sua mãe eles encontram uma maconha na sua mochila? Ou a filha fumando no quarto? Então assim, tanto para os pais e para os filhos, eu acho que assim, o legal é você conversar e explicar por que você está usando. Não sair brigando, expulsar a filha de casa. Vamos lá, gente, diálogo sempre. Então assim, explicar os riscos da maconha pro filho, que não é legal, o que é legal, ou, sei lá, expor suas razões e não brigar com o filho, que é a pior coisa que existe. Então assim, como já foi dito, conversar é o primeiro passo e procure uma ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, psiquiatra, ou seja, para poder fazer umas sessões, umas análises, e não tem nada a ver com loucura, isso vai ajudar um pouquinho. Existem casos que a pessoa só tem um acompanhamento de um médico, um psiquiatra, um psicólogo, ou seja, uma terapia, e fica em casa, de boa. Existem casos mais graves que as pessoas elas têm que ser internadas, mas eu acho que tem que ser consentimento da família ou da própria pessoa. Então assim, existem diversos casos, não é porque fuma maconha tem que se internar lá numa clínica de drogado, não. Dependente, não. Tem que ter muita conversa, saber qual é o seu caso e não agir com violência. Então assim, procura se informar, pesquise, converse com o seu filho e tente resolver de uma melhor forma possível. Então assim, gente, esse é o segundo vídeo sobre drogas, a série sobre drogas. Eu não sei se vai ter outro ou não, vamos falar sobre outras coisas. Espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, dá uma ajudinha aí, vamos lá. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.